Ou vocês são uns derrotados ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Quando você faz isso, você libera ocitocina na mulher, que é o hormônio do relaxamento, o hormônio do amor. E quando ela sente isso, ela associa essa sensação a você. Ela se sente relaxada para ser imperfeita ao seu lado também. E isso gera um interesse. Então, se quer uma coisa muito simples, muito fácil, de parecer mais interessante para alguém, ser mais interessante, tenha conversas. Como que um homem ele pode se tornar mais interessante? Um homem que está começando a ter consciência de si, tá ali com seus, talvez, 30, 35, não teve bons relacionamentos ainda, mas, cara, tem alguma coisa errada. A gente sabe que a embalagem importa, então você cuidar de si é um primeiro passo. Mas o que mais para o homem ser interessante você acha que é fundamental? O que mais torna um homem interessante são as histórias que ele conta. Eu percebo que, assim, tem muito homem que... Ah, Mari, mas a minha vida não é interessante, que eu não faço. Eu trabalho... Eu vou lá, faço um exercício físico, né? Eu convivo ali com minha família. Eu não sou um cara que viaja o mundo inteiro, que tenho, né? Cara, a história boa que às vezes você vai contar num encontro é muito mais sobre o olhar que você tem pela sua própria vida do que os fatos em si. Como assim? Às vezes numa vida simples, do cotidiano, ali de trabalhar, de ir para casa, de fazer um exercício, se você tem um olhar negativo sobre o que você faz... Você não vai ter uma história legal pra contar. Agora, se você é um cara que valoriza a vida que você tem, mesmo que ela seja simples, e que de fato seja, esse é você. A sua vida simples. A sua vida cotidiana, você valoriza um hábito, você valoriza ter uma rotina. Você valoriza o simples da vida. Como que você conta isso? O como você conta, o que você faz, conta muito mais do que você faz. E aí eu vejo que, muitas vezes, os caras que não conseguem ser interessantes quando conhecem uma mulher, é porque ele fica procurando uma coisa extraordinária que aconteceu na vida dele, para que ele... ali contar, ele tipo, vai contar e querer, tipo, querer surpreender alguém, querer impressionar. Porque é a falsa ideia de que a vida ela só é boa quando nós temos fatos extraordinários acontecendo. Mas a vida boa, de fato, a vida que satisfaz, na real, ela acontece todos os dias no cotidiano da gente, né? Então, por exemplo, o cara chega numa conversa, ele não precisa se apegar ao que ele tem, aos fatos extraordinários, uma super viagem, porque aí eu sou interessante, porque eu vou ter várias fotos no meu Instagram de cada lugar do mundo, e aí eu sou interessante por causa disso. Às vezes você tem uma história engraçada pra contar num dia que você foi pra academia e, sei lá, tu deixou uma garrafa cair, estourou água pra todo lado e você passou a maior vergonha e você precisou limpar aquilo porque esbarrou a água na mulher e tal. O que eu quero dizer com isso? Se tem uma coisa que conecta muito numa conversa e que gera-se um desejo por você, que faz a mulher te ver como mais interessante, é a vulnerabilidade. A vulnerabilidade de você contar, às vezes, uma vergonha que você passou, um erro que você cometeu, com risadas. Contar isso de uma forma leve. Você contar com a segurança de quem não tem um problema sobre o erro que cometeu. Não, eu conto isso de uma forma muito tranquila. Então, eu, por exemplo, quando conheço uma pessoa... Antes de eu sair falando que, sei lá, eu sou mentora de relacionamento, a pessoa me conhece ou não me conhece, porque eu tenho mais de milhões de seguidores nas minhas redes. Não, eu tô conversando com a pessoa, eu tô perguntando sobre a pessoa. Quem é a pessoa? As pessoas gostam de falar sobre si mesmas. Eu tô falando sobre a pessoa. E a hora que é o momento que a pessoa ela volta a pergunta pra mim e quer saber um pouco mais sobre mim, eu vou lá e vou contar, vou responder o que ela perguntou. Mas assim que eu tiver uma brecha, uma oportunidade, eu intencionalmente... eu conto alguma coisa a meu respeito que não mostre perfeição, que mostre erro, que mostre uma vergonha que eu já passei, um erro que eu cometi. Por quê? Porque nós, seres humanos, nos conectamos pela verdade. A vulnerabilidade conecta também. Porque a gente acha que para a mulher ter interesse em mim, eu tenho que mostrar que eu sou perfeito, que eu sou o cara, que eu tenho várias experiências, não sei o quê. Só que quando a gente veste uma casca de perfeição, isso gera desconfiança na mulher. Por quê? Porque o ser humano não é perfeito. Todos nós temos erros e defeitos. Então, quando você mostra justamente seus erros ou defeitos de uma forma tranquila, confiante e alegre, ali a pessoa te enxerga humano. Ela se sente relaxada para ser imperfeita ao seu lado também. E isso gera um interesse. Porque, inclusive, quando você faz isso, você libera ocitocina na mulher.
que é o hormônio do relaxamento, o hormônio do amor. E quando ela sente isso, ela associa essa sensação a você. Então, se quer uma coisa muito simples, muito fácil de parecer mais interessante para alguém, ser mais interessante, tenha conversas vulneráveis. Conte um defeito, um erro que você já fez, uma vergonha que você já passou, rindo, descontraído. Isso numa conversa conecta muito. Isso não vai te tornar alguém menos desejado ou menos interessante, né? Na verdade... Com certeza não. Mas você vê que isso é muito uma questão de mentalidade também? Porque o cara, ele já acha a vida dele ruim. Ele acha que ele tem que fazer alguma coisa que ele ainda não faz. E tudo bem, às vezes sua vida tá monótona, não é mesmo? Você quer, você tá com essa ânsia de fazer coisas diferentes, novas. Ok, mas... eu até digo que se você não é grato pelo pouco que você tem hoje, você nunca vai ser grato por ter muito. Felicidade atrai tudo que é necessário para viver. A felicidade atrai tudo que é necessário para viver. Porque imagina como que você acorda um dia de manhã, extremamente mal-humorado, xingando o mundo pela vida que você tem. Quantas coisas boas de fato você vai conseguir fazer naquele dia? Nada, você já destruiu todas as chances de dar alguma coisa certa. Exato. Agora, quando você coloca uma boa intenção, você coloca um sorriso no rosto e você vai de uma forma mais otimista para enfrentar os seus desafios, para construir seus objetivos do dia, trabalhar, estudar, treinar ou sei lá o que você faz, as coisas vão fluir muito melhor. Então, eu vejo que o cara que tem problema em ser interessante é muito mais sobre como ele se enxerga, se é de uma forma positiva ou negativa, do que sobre o que ele faz. Então, é mudar o olhar sobre o que ele já tem e, claro, correr atrás de fazer coisas que ele de fato queira. Porque, às vezes, a vida tá meio parada, tá fazendo poucas coisas e ele não tá se orgulhando disso. Isso tudo desenvolve autoconfiança. Enfim, é uma bola de neve super positiva. Você se cuida, você se ama, você se valoriza, não tem como. Isso acaba sendo magnético de alguma forma. Sim, com certeza. Inclusive, abraçando as suas vulnerabilidades também. Exato, não. A gente ter uma visão positiva sobre nós mesmos é o troço mais interessante que a gente pode desenvolver. A característica mais interessante que a gente pode desenvolver é ter uma visão positiva sobre a nossa própria vida. Perfeito. Porque se tem uma coisa que é extremamente broxante para qualquer mulher, é o cara que é reclamão, vitimista, chato. Aquele cara que só sabe falar das coisas ruins da vida, reclamar de que isso, aquilo, outro tá bom, tá ruim, que a política é isso, que o tempo é aquilo. Cara, isso é péssimo. Você pode ser o cara que tem os melhores bens do mundo, seu shape pode estar incrível, sua conta bancária pode estar cheia, não importa. Se você tem essas características, é repelente de mulher. Meu Deus, vamos mudar isso daí. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take